O vasto teatro do Pacífico tornou-se entre 1942 e 1945 o palco de um dos conflitos mais brutais e estratégicos da história militar. Neste cenário, a supremacia aérea não era apenas uma vantagem tática, mas uma condição essencial para a sobrevivência e o sucesso das operações. Em um conflito global que se estendia por milhares de quilômetros de água, ilhas dispersas e selvas impenetráveis, o controle dos céus determinava a capacidade de projetar poder, defender posições e, em última instância, ditar o ritmo da guerra. Cada piloto que alçava voo carregava o peso dessa urgência, sabendo que o destino de desembarques navais, comboios de suprimentos e bases terrestres dependia diretamente do domínio aéreo. As regiões-chave deste conflito, como a Nova Guiné, as Ilhas Salomão e as Filipinas, não eram meros pontos no mapa, mas sim elos vitais em uma complexa cadeia estratégica. A Nova Guiné, com suas vastas selvas e terrenos montanhosos, representava um obstáculo natural e um campo de batalha implacável, onde o controle das poucas pistas de pouso e portos era crucial para a defesa da Austrália e para o avanço em direção ao Japão. As Ilhas Salomão, particularmente o arquipélago em torno de Guadalcanal, foram palco de algumas das mais ferozes batalhas aéreas e navais, onde a luta pelo campo Henderson simbolizou a importância primordial de uma base aérea avançada. O domínio desses céus permitia apoiar desembarques anfíbios, proteger frotas navais e, crucialmente, sufocar as bases japonesas que se espalhavam pela região, isolando suas guarnições e cortando suas linhas de suprimento. Nas Filipinas, a reconquista era tanto um objetivo estratégico quanto um imperativo moral, exigindo uma superioridade aérea esmagadora para neutralizar a resistência japonesa e permitir o retorno das forças aliadas. Em cada um desses cenários, o controle do céu não era uma opção, mas a chave indiscutível para a sobrevivência das tropas em terra e no mar. O cotidiano dos pilotos na Guerra do Pacífico era marcado por condições brutais e desafios extremos. Voando caças leves, muitas vezes a partir de pistas de pouso improvisadas, construídas em meio à selva úmida e ao calor tropical, eles enfrentavam não apenas o inimigo, mas também um ambiente hostil. A manutenção das aeronaves era um desafio constante, com a umidade e a corrosão atacando os equipamentos, e a logística de peças de reposição e combustível sendo uma operação complexa. Os combates aéreos, frequentes e a baixa altitude sobre a densa vegetação, eram implacáveis. Em muitos casos, um piloto abatido não tinha esperança de resgate, seja pela queda em território inimigo ou pela selva impenetrável que engolia aviões e homens. A linha entre a vida e a morte era tênue, e a experiência de combate era uma mistura constante de adrenalina, exaustão e a consciência de que cada missão poderia ser a última. Nesse cenário desafiador, a aviação japonesa havia estabelecido uma reputação quase mítica. Nos primeiros anos da guerra, a percepção era de uma força aérea invencível, impulsionada por pilotos altamente treinados e aeronaves de desempenho superior. O caça Mitsubishi A6M0, em particular, era visto como o ápice da engenharia aeronáutica japonesa. Com sua excepcional manobrabilidade, longo alcance e armamento eficaz, o Zero dominou os céus do Pacífico no início do conflito. Pilotos aliados frequentemente se viam em desvantagem contra as táticas agressivas e a agilidade do Zero, que podia superar a maioria dos caças ocidentais em combates de giro. Esta reputação foi reforçada pelo culto aos ases japoneses, figuras como Saburo Sakai. Sakai, com um registro oficial de 28 vitórias aéreas confirmadas, mas com alegações de mais de 60, personificava a imagem do samurai moderno nos céus. Sua disciplina, habilidade e ferocidade em combate contribuíram para a aura de invencibilidade que envolvia a Força Aérea Imperial Japonesa. Essa percepção criava um formidável desafio psicológico e tático para os pilotos aliados, que precisavam não apenas superar um inimigo tecnicamente capaz, mas também desmantelar um mito profundamente enraizado de superioridade. O palco estava montado para a chegada de uma resposta, uma que desafiaria todas as expectativas
e redefiniria o equilíbrio de poder nos céus do Pacífico. A dominância inicial do serviço aéreo da Marinha Imperial Japonesa, particularmente com o Caça-Zero, gerou um desequilíbrio estratégico crítico no Pacífico. As forças aliadas, especialmente os Estados Unidos, sofreram perdas significativas nos primeiros meses da guerra, tanto em aeronaves quanto em pilotos experientes. O mito da invencibilidade japonesa, alimentado por seus sucessos iniciais e pela percepção de superioridade de seu equipamento, exigia uma contraofensiva rápida e eficaz. Comandantes no sudoeste do Pacífico, como o general Douglas MacArthur, reconheceram que sem superioridade aérea, qualquer operação ofensiva seria insustentável e até mesmo as posições defensivas permaneceriam vulneráveis. As vastas distâncias e a estratégia de saltos de ilha demandavam aeronaves com maior alcance, maior autonomia e poder de fogo suficiente para desafiar o Ágil Zero. Havia uma busca urgente por uma vantagem tecnológica e tática, uma nova geração de aeronaves e pilotos capazes de reverter este cenário desfavorável. Novos esquadrões foram formados e aeronaves mais avançadas, desenvolvidas em resposta às exigências do combate moderno, começaram a ser enviadas para o teatro de operações na esperança de fornecer aos pilotos aliados as ferramentas necessárias para competir nos céus. A chegada dessas novas unidades e equipamentos representava não apenas um reforço material, mas também um impulso moral vital para as forças aliadas. Em meio a essa necessidade premente, um novo contingente de pilotos chegou ao Pacífico. Entre eles estava Richard Ira Bong, um jovem de 22 anos vindo de Poplar, Wisconsin. Sua origem era a de um agricultor, um contraste marcante com a imagem glamourosa e muitas vezes agressiva associada aos ases de combate da época. Bong não exibia a arrogância ou a fanfarronice que alguns esperavam de um piloto de caça. Ele era descrito como calmo, reservado e até um tanto tímido. Sua aparência despretensiosa e seu comportamento tranquilo levavam muitos, incluindo seus próprios colegas e, crucialmente, seus futuros adversários japoneses, a subestimar suas capacidades. Ele não era o tipo de piloto que se gabava de seus feitos ou buscava os holofotes. Em vez disso, sua abordagem era metódica e focada, características que se revelariam devastadoras no combate aéreo. Bong havia se alistado no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos em 1941, completando seu treinamento de voo e recebendo suas asas em janeiro de 1942. Após um período de treinamento avançado e familiarização com o P-38 Lightning nos Estados Unidos, ele foi enviado para o sudoeste do Pacífico em setembro de 1942, juntando-se ao 49º Grupo de Caça, uma unidade que já estava engajada em intensos combates sobre a Nova Guiné. A aeronave designada para Bong era o Lockheed P-38 Lightning, um caça de design radicalmente diferente dos monomotores leves que dominavam os céus até então. Conhecido pelos pilotos como Dragão Duplo, devido à sua fuselagem central e duas nacelles de motor que se estendiam para trás, o P-38 era uma máquina de combate impressionante. Seus dois motores Allison V1710 conferiam-lhe uma velocidade e uma taxa de subida superiores à maioria dos caças japoneses, e sua capacidade de mergulho era notável, permitindo-lhe escapar de situações desfavoráveis com rapidez. Ao contrário de muitos caças da época, que montavam suas armas nas asas, o P-38 concentrava todo o seu poder de fogo no nariz da aeronave. Esta configuração incluía um canhão hispano de 20 mm e 4 metralhadoras Browning M2 de 50 cal, 12,7 mm, todas disparando em uma trajetória convergente precisa. Essa concentração de armamento significava que, quando Bong acertava um alvo, o impacto era devastador, com uma densidade de fogo muito superior à de caças com armamento distribuído nas asas. Embora mais pesado e menos manobrável em giros apertados do que o Zero, o P-38 compensava com sua robustez, alcance estendido e, acima de tudo, sua capacidade de boom and zoom, atacar em alta velocidade e mergulhar para escapar, uma tática que se provaria eficaz contra os Zeros mais ágeis,
mas menos velozes em mergulho. O P-38, portanto, representava uma resposta tecnológica robusta e letal à supremacia aérea japonesa, e nas mãos de pilotos habilidosos, ele se tornaria um predador formidável. A adaptação de Richard Bong ao inferno aéreo do Pacífico não foi imediata, nem isenta de desafios. Seus primeiros voos de combate sobre a Nova Guiné foram caracterizados pela cautela e pela observação, enquanto ele assimilava as complexidades do combate contra um inimigo experiente. O ambiente de combate era implacável. A selva abaixo oferecia pouca esperança de resgate, e os pilotos japoneses eram agressivos e bem treinados. Bong registrou suas duas primeiras vitórias em 27 de dezembro de 1942, abatendo um caça-zero e um bombardeiro Val durante uma missão de escolta sobre Buna, Nova Guiné. Essas vitórias iniciais, embora importantes, ainda não o destacavam como o futuro as-lendário. Ele estava aprendendo, refinando suas habilidades e se familiarizando com as táticas inimigas. Seu comandante, Major Thomas Lynch, reconheceu o potencial de Bong, mas também a necessidade de canalizar sua energia e instintos. Houve incidentes notáveis, como um voo de baixo nível sobre uma base aliada que resultou em uma reprimenda, mas que também demonstrava sua ousadia. Gradualmente, a presença de Bong nos céus começou a ser notada. Seus colegas de esquadrão observavam sua calma sob fogo e sua capacidade de retornar de missões com vitórias confirmadas. Os desafios iniciais, que incluíam a adaptação às condições climáticas, a manutenção de uma aeronave complexa e a intensidade do combate, foram superados metodicamente pelo agricultor de Wisconsin. Ele estava no processo de transformar sua aparente tranquilidade em uma letalidade controlada, pavimentando o caminho para seu meteórico ascenso e para o status de lenda que logo alcançaria nos céus do Pacífico. Richard Bong, embora inicialmente subestimado por sua postura tranquila, rapidamente demonstrou um método de combate aéreo singular. Sua tática não se baseava em manobras acrobáticas arriscadas, mas em uma abordagem calculada e precisa. Ele utilizava a velocidade e capacidade de mergulho superiores de seu P-38 Lightning para executar ataques rápidos e devastadores, tática conhecida como Boom and Zoom. Bong preferia mergulhar em alta velocidade sobre os alvos inimigos, disparar uma rajada concentrada de seus armamentos e usar a velocidade adquirida para escapar rapidamente. Essa abordagem minimizava a exposição ao fogo inimigo e maximizava a probabilidade de um abate decisivo, aproveitando o poder de fogo centralizado do P-38. Sua pontaria era notável. Bong se aproximava o máximo possível do alvo, garantindo a letalidade de cada rajada. Essa disciplina de fogo, aliada à sua calma sob intensa pressão, permitiu-lhe derrubar aviões inimigos com eficiência brutal, desmentindo a reputação de invencibilidade do Zero. Ele estudava padrões de voo inimigos, antecipava manobras e se posicionava para desferir um golpe fatal. Em meio ao caos de um combate aéreo sobre a selva do Pacífico, a experiência de Bong no cockpit de seu P-38 era de foco intenso e ação decisiva. O P-38, com sua silhueta distinta e o som inconfundível de seus motores Allison, era uma visão imponente. Em uma de suas missões, o P-38 de Bong mergulhava furiosamente do alto, ganhando velocidade vertiginosa. O som duplo e sincronizado dos motores Allison V1710 rasgava o ar úmido e quente da região, anunciando sua chegada. Abaixo, um grupo de caças japoneses Zero voava em formação. Bong, com sua calma característica, escolhia seu alvo com discernimento. Seus olhos, treinados para identificar a trajetória ideal, fixavam-se em um Zero específico. Alinhando sua aeronave com mão firme, ele compensava a velocidade e o movimento do inimigo. Quando o momento era preciso, Bong disparava um breve e devastador Rafale. O som percussivo do canhão de 20 mm misturava-se ao zumbido rápido das 4 metralhadoras, 50 cal, criando uma torrente de projéteis que convergia com precisão mortal. No rádio,
Um silêncio momentâneo seguia o disparo, que era então quebrado pelo clique de confirmação do alvo atingido. Em segundos, o Zero perdia controle. Uma trilha de fumaça preta e espessa marcando seu destino. A aeronave inimiga dobrava-se em uma espiral incontrolável, desaparecendo na densa copa da selva. A coluna de fumaça que ascendia sobre a vegetação luxuriante era a prova inegável de mais um abate. Uma das curiosidades mais notáveis e um toque pessoal que se tornou parte da lenda de Richard Bong era a pintura em seu P-38. Nas laterais da nacelle central de sua aeronave, ele havia mandado pintar com capricho o nome de sua noiva, Marge. Marge Vattendahl, sua então namorada e futura esposa, era uma parte fundamental de sua vida. Esse gesto, comum entre pilotos da Segunda Guerra Mundial que personalizavam suas aeronaves com nose art, adquiriu um significado especial. Para Bong, Marge era um talismã, um lembrete constante de casa e do motivo pelo qual ele lutava. Para seus colegas, Marge se tornou um identificador claro. A ironia residia no fato de que, para muitos de seus adversários japoneses, a palavra Marge pintada na lateral do caça era, muitas vezes, a última coisa que viam. Nos seus momentos finais, enquanto o P-38 de Bong se aproximava para o abate decisivo, a imagem daquele nome peculiar se tornava um símbolo de sua derrota iminente. A partir de suas primeiras vitórias em dezembro de 1942, a escalada de abates de Richard Bong foi impressionante e constante. Ele era um piloto consistentemente letal. Em 1943, suas vitórias se acumulavam rapidamente sobre as Ilhas Salomão e a Nova Guiné. Em fevereiro de 1944, ele já havia alcançado 21 vitórias, superando o recorde anterior de Ed Rickenbacker, da Primeira Guerra Mundial. A cada combate, sua reputação crescia, e o número 40 de vitórias aéreas confirmadas se tornaria um marco inigualável para qualquer piloto americano na Segunda Guerra Mundial. Esse total foi alcançado ao longo de 2 anos de combate intenso, demonstrando habilidade excepcional e notável resiliência. Suas vitórias, cuidadosamente documentadas e verificadas, conferiam-lhes um peso incontestável. Cada abate era um golpe contra a moral e a estratégia japonesa. A notícia de seus feitos se espalhava rapidamente entre as forças aliadas, elevando o moral e inspirando outros pilotos. Para os japoneses, o nome de Bong, ou a visão de seu P-38 com a inscrição Marge, começou a evocar cautela e, em alguns casos, até mesmo medo. Ele se tornou um símbolo da crescente superioridade aérea americana, solidificando sua reputação como uma força imparável nos céus do Pacífico. As vitórias aéreas de Richard Bong, que culminaram em um recorde de 40 abates confirmados, tiveram um impacto imediato e profundo na moral das forças aliadas em todo o teatro do Pacífico. Antes de sua ascensão e a de outros ases aliados, a percepção da invencibilidade japonesa e a reputação quase mítica do caça-zero haviam gerado um sentimento de desvantagem e, em alguns momentos, de desânimo entre as tropas. A notícia dos feitos de Bong, no entanto, começou a se espalhar rapidamente, não apenas entre os pilotos, mas também entre os soldados em terra e os marinheiros no mar. Cada confirmação de um abate, cada relatório de seu P-38 com o nome Marge pintado em sua fuselagem, servia como uma prova tangível de que o inimigo podia ser superado. Essa percepção transformou o sentimento de desvantagem em uma onda crescente de esperança e confiança. As tropas terrestres, que dependiam da cobertura aérea para suas operações e proteção contra ataques inimigos, passaram a ver seus céus com uma nova perspectiva, sabendo que pilotos como Bong estavam lá para contestar e dominar o espaço aéreo. A moral elevada não era apenas um fator psicológico. Ela se traduzia em maior agressividade e determinação nas operações de combate, com as forças aliadas sentindo-se mais confiantes em sua capacidade de avançar contra as posições japonesas. A reação japonesa à crescente lista de vitórias de Bong e à eficácia dos P-38s não foi imediata nem uniforme. Inicialmente, pode ter havido uma tendência a descartar as perdas, como incidentes isolados
ou atribuí-las a pilotos inexperientes. Contudo, à medida que o número de abates crescia e a reputação de ases como Bong se consolidava, a postura do inimigo começou a mudar de forma perceptível. Relatórios de inteligência e observações em campo indicavam que os pilotos japoneses, antes conhecidos por sua agressividade implacável e sua doutrina de combate de curto alcance, estavam se tornando mais cautelosos. Eles começaram a evitar confrontos diretos quando P-38s, especialmente aqueles pilotados por ases reconhecidos, eram avistados. Essa retração não era um sinal de fraqueza, mas uma admissão pragmática da crescente ameaça. A agilidade do Zero, que antes era sua principal vantagem em dogfights de giro, era neutralizada pela velocidade superior em mergulho e pelo poder de fogo concentrado do P-38. Consequentemente, os pilotos japoneses passaram a optar por táticas evasivas, rompendo engajamentos ou evitando áreas onde a presença de Lightnings era comum. Essa mudança de comportamento representou uma clara admissão de que o mito da invencibilidade do Zero havia sido desmentido. A superioridade aérea japonesa, que havia sido um pilar de sua estratégia inicial, estava sendo sistematicamente erodida, forçando-os a uma postura defensiva e reativa nos céus do Pacífico. O sucesso comprovado de pilotos como Richard Bong e a eficácia do P-38 Lightning tiveram um impacto fundamental na evolução da doutrina de combate aéreo americana no Pacífico. As táticas de Bong, que priorizavam a velocidade e o poder de fogo em detrimento de manobras de giro prolongadas, foram estudadas e incorporadas ao treinamento dos novos pilotos. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, USAF, começou a enfatizar a importância do trabalho em pares, ou wingman, uma tática que se tornou um pilar do combate aéreo aliado. Em vez de operar individualmente, os pilotos eram treinados para voar e lutar em formações de 2 ou mais, fornecendo cobertura mútua e aumentando significativamente a consciência situacional. Um wingman era responsável por proteger a retaguarda de seu líder, alertar sobre ameaças e apoiar em ataques, permitindo que o líder se concentrasse no alvo. Essa coordenação em equipe era crucial para neutralizar a agilidade dos Zeros e reduzir as perdas. Além disso, a doutrina americana passou a valorizar a disciplina de fogo. Em vez de disparar indiscriminadamente, os pilotos eram instruídos a se aproximar o máximo possível do alvo para garantir que cada rajada fosse precisa e letal, como Bong demonstrava. Essa abordagem não apenas multiplicava a probabilidade de acertos decisivos, mas também conservava munição e reduzia o risco de expor a aeronave a manobras desnecessárias. A combinação de táticas de boom and zoom, trabalho em pares e disciplina de fogo, resultou em uma multiplicação da eficácia dos esquadrões americanos, elevando as taxas de abate e diminuindo as perdas operacionais. Quando Richard Bong atingiu o auge de sua carreira, com 40 vitórias aéreas confirmadas, o P-38 Lightning já era uma presença dominante nos céus do sudoeste do Pacífico. 10 esquadrões operando o Dragão Duplo estavam ativamente engajados no teatro, demonstrando a confiança estratégica na aeronave e sua capacidade de enfrentar a aviação japonesa. Esses números de impacto não se referiam apenas às vitórias individuais, mas à capacidade industrial e tática dos Estados Unidos em projetar poder aéreo em larga escala. A contribuição de Bong foi reconhecida com as mais altas honrarias militares. Ele recebeu 7 condecorações de alto nível, um testemunho de sua bravura e de sua inestimável contribuição para o esforço de guerra. Entre essas, destacava-se a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, concedida por atos de bravura e galanteria que vão além do dever. Bong recebeu a Medalha de Honra em dezembro de 1944 das mãos do general Douglas MacArthur pelo seu heroísmo notável e destemor em combate aéreo. Este reconhecimento não apenas celebrou suas conquistas individuais, mas também simbolizou a virada decisiva na Guerra Aérea do Pacífico, onde a superioridade aliada se tornava cada vez mais evidente e incontestável. Seus feitos
e a nova doutrina que ajudou a moldar garantiram que os céus antes disputados começassem a falar com um sotaque inconfundível. Richard Bong foi consagrado como o Rei dos Ases da América, um título conquistado com base em um registro impressionante de 40 vitórias aéreas confirmadas. Este número não era apenas um marco pessoal. Ele estabeleceu um recorde inigualável para qualquer piloto americano durante toda a Segunda Guerra Mundial, superando marcas anteriores e redefinindo o que era possível nos céus de combate. As 40 vitórias de Bong foram meticulosamente documentadas e verificadas, conferindo-lhes um peso incontestável e solidificando sua posição como um dos maiores pilotos de caça da história. Sua lenda não se limitou ao campo de batalha. Ela ressoou por gerações, servindo como um símbolo de bravura, habilidade e a eficácia da aviação americana em um dos conflitos mais exigentes. O nome de Bong e a imagem de seu P-38 Marge tornaram-se sinônimos de superioridade aérea e de uma virada decisiva no Pacífico. Para os japoneses, a ascensão de ases como Richard Bong e a crescente eficácia das forças aéreas aliadas representaram uma mudança definitiva na guerra aérea. A conclusão se tornou inescapável. Números não discutem. A realidade das perdas aéreas e a incapacidade de manter a superioridade nos céus eram evidências irrefutáveis da inversão do equilíbrio de poder. O Pacífico, que antes havia sido palco da supremacia do caça-zero e de uma percepção de invencibilidade japonesa, agora falava com um inconfundível sotaque americano. Esta não era apenas uma questão de vitórias individuais, mas de um controle estratégico do ar que se esvaía das mãos japonesas. A perda do domínio aéreo significava a incapacidade de apoiar suas tropas em terra, proteger seus comboios navais e lançar ofensivas eficazes. Bases vitais tornaram-se vulneráveis, rotas de suprimento foram cortadas e a capacidade de projeção de poder japonesa foi severamente comprometida. A virada na guerra aérea foi um pré-requisito para a estratégia aliada de saltos de ilha, permitindo que as forças terrestres avançassem com cobertura aérea e apoio, isolando e neutralizando as guarnições japonesas uma a uma. O legado de Richard Bong e de seus camaradas de voo foi muito além de suas vitórias individuais. Sua contribuição foi fundamental para a mudança de táticas que redefiniu o combate aéreo no Pacífico. A eficácia do método de boom and zoom do P-38, que Bong dominava, e a ênfase no trabalho em pares e na disciplina de fogo, tornaram-se a base da doutrina de combate aéreo americana. Essas táticas permitiram que os pilotos aliados enfrentassem e superassem a agilidade dos zeros, minimizando riscos e maximizando a letalidade. Além disso, os feitos de Bong tiveram um impacto significativo na elevação da moral das tropas aliadas em todo o teatro de operações. A cada vitória confirmada, o sentimento de desvantagem inicial era substituído por uma crescente confiança na capacidade de superar o inimigo. Essa demonstração de superioridade tecnológica, personificada pelo P-38 Lightning e tática, exemplificada pela perícia dos pilotos americanos, foi crucial para a vitória aliada no Pacífico. A capacidade de adaptar-se, inovar e implementar novas estratégias aéreas marcou uma virada definitiva na história da guerra, mostrando que a persistência e a capacidade de aprendizado eram tão importantes quanto o equipamento. No fim, a história de Richard Bong é uma reflexão poderosa sobre a coragem individual, a capacidade de adaptação e a eficácia que um simples agricultor de Wisconsin pôde demonstrar, transformando-se em uma força da natureza nos céus. Sua jornada, de um piloto subestimado a um recordista de 40 abates, sublinhou a verdade incontestável dos números. Contra o mito da invencibilidade japonesa, prevaleceram a persistência e a letalidade americanas. A guerra aérea no Pacífico, que começou com um inimigo aparentemente dominante, foi finalmente vencida através da inovação, da tática superior e da habilidade de pilotos como Bong. Ele deixou uma lição duradoura sobre a importância da superioridade aérea e como a determinação e a competência podem alterar o curso da história. No fim,
os japoneses acreditaram no que viram. Números não discutem, e os céus do Pacífico falaram com sotaque americano.